ScienceCast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ScienceCast, um podcast sobre ciência, uma conversa com ciência. Uma conversa hoje com Paulo Baganha. O Paulo Baganha é investigador do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Obrigado por estar connosco. Obrigado. O Paulo é licenciado em Geologia e depois fez um doutoramento em Geociências, portanto, Ciências da Terra, é isso, não é? Isso, exatamente. Qual é a sua especialidade mesmo? A minha especialidade é parte costeira, dinâmica do litoral. Mas o meu trajeto após a licenciatura, porque eu formado em Geologia, é um curso de Ciências Fundamentais e, portanto, eu estudei durante os meus tempos de licenciatura, estudei aquilo que eram as ciências da Terra do ponto de vista geológico. E a Escola do Porto era muito dedicada ao Paleozoico, portanto, eu estudei o passado geológico. Mas nós, se não conhecemos o passado, é difícil percebermos o presente, não é? Exatamente. Depois de concluir a licenciatura, tive a oportunidade de ir trabalhar para o Observatório Astronómico da Universidade do Porto e estive envolvido com uma equipa de engenheiros geógrafos que estavam muito interessados em estudar a geodinâmica dos Açores. Portanto, é uma componente de cartografia, de tectónica, e como eu tinha um background em tectónica pela licenciatura, o desafio era esse, explorar a dinâmica dos Açores, portanto, daquela junção tripla, usando o GPS. Que isto, em 1997, portanto, eram os primórdios do GPS e a comunidade científica estava a começar a explorar essa componente. Portanto, o desafio era esse, era aplicar o GPS ao estudo da dinâmica costral, portanto, daquela componente da junção tripla dos Açores. Isso prolongou-se entre 97 e 99, e em 99, no âmbito de um projeto de investigação, é que veio a componente do litoral. E, portanto, aí é que veio a oportunidade de fazer um doutoramento na área do litoral, que foi aquela para a qual eu, digamos, efetivamente me especializei. Pronto, foi o foco. Foi esse. Focou por aí. E, portanto, esse é um dos seus interesses, a monitorização costeira para... vou pedir que traduza depois estes termos. Monitorização costeira para análise morfodinâmica. Portanto, é para perceber o que é que está a mudar na linha de costa? Sim, o conceito de morfodinâmica é a dinâmica das morfologias. Sim. É a dinâmica das morfologias. Portanto, a costa, o litoral, todos os litorais do mundo, são extremamente dinâmicos. E essa dinâmica resulta da interação entre aquilo que nós chamamos de agentes forçadores. E quais são esses agentes? A agitação marítima, o vento. Portanto, são agentes que estão constantemente a interagir com as regiões costeiras do globo e, de alguma forma, essas regiões têm que se adaptar a cada uma das condições que vão surgindo ao nível do instante, ao nível da sazonalidade dos processos, ao nível das variações anuais, decadais, ao longo dos séculos. Portanto, essa dinâmica está sempre a acontecer. E esse conceito de morfodinâmica precisamente tem a ver com isso, com a dinâmica das formas e a sua evolução ao longo do tempo. Aquela questão o recuo da linha de costa, que é um termo que se utiliza, está ligado a isso, não é? Está ligado a isso, exatamente. É um dos indicadores da morfodinâmica é precisamente a posição da linha de costa, portanto é a definição do termo do que é a linha de costa e de como ele evolui ao longo do tempo, a sua tendência evolutiva. Se nós tivermos uma tendência evolutiva em que essa linha está a migrar para o interior do continente, então estamos em processo de erosão costeira. Mas pode não ser isso? Pode ser ao contrário. Sim. Esse indicador de linha de costa pode estar a migrar para o lado do mar. E isso acontece na linha de costa em Portugal também? Por exemplo, na Figueira da Foz. Sim. Nós estamos num processo de acreção sedimentar. A praia da Figueira da Foz, na década de 60, tinha uma posição de linha de costa muito mais recuada daquela que tem atualmente. Porquê? Porque o porto da Figueira da Foz tem os molhos, e os molhos são, digamos, um obstáculo ao transporte dos sedimentos que vem do norte. Certo. E, por conseguinte, eles vão se acumular e faz ali uma retenção sedimentar. Portanto, é por questões... a causa é antrópica. Exatamente. Mas provoca essa acreção. Portanto, há bocadinho falava no vento e na agitação marítima, mas às vezes é provocada pela ação humana, não é? Pela própria ação humana, exatamente. Agora,
vou fazer aquela pergunta que os cientistas às vezes reagem mal, espero que não reajam mal. Para que é que serve esse estudo que faz? Eu sei para que é que serve, mas eu vou, é para falarmos um bocadinho disso. Eu posso dar uma indicação. É extremamente importante e é um estudo, da minha perspectiva, tem uma componente de ciência fundamental, mas tem essencialmente naquilo que me motiva mais é a aplicação à sociedade. Exatamente. E nós estamos num litoral que é extremamente procurado, tem um valor económico elevado e, portanto, a percepção que existe por parte da sociedade relativamente a estas questões é notória. E a comunicação social, naturalmente, procura informar o melhor que pode a sociedade sobre as tendências evolutivas. Portanto, em última análise, a erosão costeira é importante conhecermos, quantificarmos, para melhor informarmos os decisores e as entidades com responsabilidade sobre o litoral para tomarem as melhores políticas de gestão do litoral. Por exemplo, questões urbanísticas, não deixar construir... Pode ser uma das opções, há várias. Pois. Uma das opções é não fazer nada, em áreas onde não há, por exemplo, construções. Outra opção será proteger, em locais onde existe efetivamente construção que já existia e que neste momento está em risco, e nas situações de risco há que protegê-las. Portanto, são as chamadas defesas aderentes, os enrocamentos, os esporões, portanto, aquelas obras pesadas de engenharia costeira que conhecemos. As intervenções de alimentação artificial, que podem ser, portanto, e a política atual essencialmente está vocacionada para isso. Por exemplo, uma praia que começa a perder areia e pôr lá mais areia. Pôr lá mais areia, é uma das opções. Claro que isto são programas de monitorização, do ponto de vista da alimentação artificial, não se pode fazer um evento só, tem que ser feito ao longo do tempo. E depois há outra opção que é tentar acomodar. E essa tentativa de acomodar tem a ver um bocadinho com aquilo que era o nosso passado histórico da Idade Média, do século XVIII e XIX, em que as comunidades, por exemplo, pescatórias, construíam as casas sob paliçadas. Pois. Portanto, não era por acaso. Eles tinham um conhecimento intuitivo de que o mar era um agente que muitas vezes estava mais próximo, outras vezes estava mais afastado. E, portanto, dinâmico, portanto. Dinâmico. E, portanto, essa dinâmica fazia com que eles inteligentemente construíssem sobre paliçadas, porque queriam estar próximas ao mar por motivos da sua própria ocupação. Sim, portanto, eram pescadores. Não é? E, portanto, por exemplo, a Praia de Mira, na década de 50, aquela frente urbana era toda estacaria, casas feitas sobre estacas. Nós ainda temos isso na Praia da Tocha, que agora é utilizado mais do ponto de vista turístico. Sim. Mas, digamos, isso vem de trás e, portanto, é uma perspectiva que existia no passado recente e que se calhar devia ser pensada em alguns locais porque é atrativo do ponto de vista turístico e concilia um pouco. Não agride. Não agride tanto e está mais em equilíbrio com a dinâmica que realmente está presente. Naturalmente que há apoios de praia que recentemente são construídos e já adotam essa filosofia. Mas, portanto, essa é a tal opção intermédia de acomodar, tentar, digamos, conciliar os interesses naturais com a presença do homem. E portanto, cá está então a vantagem do conhecimento científico sobre a questão. Não é só porque se fazia assim, porque era costume, não. Hoje em dia já há fundamentos científicos e há informação, há conhecimento científico que ajuda e que devia ser incorporado na tomada de decisão. E começa a ser. Pois é que eu ia perguntar, devia ser e começa a ser? Começa a ser. Sim. Eu estou cada vez mais ciente e sou um otimista, porque interajo com a Agência Portuguesa do Ambiente, com entidades com responsabilidade a nível dos municípios e há essa sensibilidade para esse assunto. E essa sensibilidade tem a ver não só com a necessidade de responder em momentos de urgência, portanto a curta escala temporal, portanto há uma preocupação grande em, por exemplo, antecipar, vem aí um temporal, se conseguirmos ter aqui uma informação de como pode reagir o sistema a este evento, podemos antecipar e tomar algumas medidas. Portanto, isso a curto termo. E depois há aquela perspectiva dos cenários de evolução de linha de costa à escala das décadas, que existem modelos que, portanto, nos levam, dão-nos essa informação, que ainda tem que ser muito melhorados. Portanto, no futuro tem que ser muito melhorados e nós temos trabalho sobre o assunto e posso aqui detalhar um bocadinho, se for o caso.
dão-nos cenários de como será a posição da linha de costa daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, e que também de alguma forma ajuda essas entidades com responsabilidade sobre o litoral de tomarem políticas a médio e longo prazo que tentem mitigar, portanto, as consequências que possam advir se estes cenários se vierem realmente a efetivar. O conhecimento do passado, de como é que chegámos aqui, é realmente importante, mas existem registros, desde quando é que começou a haver essa preocupação de registar, porque enfim, nós hoje não podemos revisitar o passado, não é? Claro. Mas enfim, como é que se criam essas séries temporais, não é? É um dos aspectos mais importantes, a criação de bases de dados. Há, do ponto de vista histórico, a cartografia antiga. Pronto, e a cartografia antiga serviu muitas vezes para apoiar a cartografia mais recente que está digitalizada e que faz parte dos sistemas de informação geográfica, portanto está tudo digitalizado, mas há formas às vezes de identificar pontos comuns que existiam no passado, que existem no presente, e consegue-se referenciar esses mapas cartográficos antigos relativamente à cartografia atual, portanto de uma forma digitalizada. Sim. E perceber qual era a posição dessas linhas de costa há 300, 400 anos e qual é a posição atual, portanto essa fonte de informação. A partir da década de 50 do século passado, há a fotografia aérea, feita por avião, que já, digamos, tem outra qualidade e permitiu avaliar a tendência evolutiva da linha de costa desde 1958, em Portugal concretamente, até mais ou menos 2000, 2000 e pouco. Atualmente existem os veículos aéreos não tripulados, Os drones, que é a substituição do voo aéreo, que é muito mais barato e que qualquer equipa com o mínimo de esforço financeiro consegue realizar. Pronto, tem essa possibilidade. Depois tem os levantamentos chamados in situ, a topografia in situ, que nós em Aveiro temos uma das melhores bases de dados, diria eu, do país. Não quero ser aqui pretencioso, mas penso que sim. Na década de 80 começou com a professora Cristina Bernardes a fazer levantamentos com a Estação Total, com tudo lido, Estação Total, e eu agarrei a partir de 2020 essa base de dados, mas comecei a fazer com o GPS. Com GPS, e adotei uma metodologia que na altura era muito inovadora, que foi adaptar o sistema GPS a um veículo Moto 4 e começar a fazer varrimentos ao longo dos vastos setores litorais, porque Aveiro tem costas muito extensas, litorais muito extensos, e portanto e comecei a fazer levantamentos exaustivos, tanto na parte norte, mas principalmente desde a Costa Nova até à Praia de Mira. Essa extensão de território, portanto, é natural que a Universidade de Aveiro se preocupe com ela. Naturalmente, localmente. E o resto da costa portuguesa, há outras equipas a fazerem isso também? Existem outras equipas. Alentejo, Algarve, Minho? Sim, a Universidade do Minho também fez algum trabalho. A Universidade de Lisboa também, no âmbito, das suas teses de doutoramento, da investigação que desenvolve. A Universidade do Algarve também tem as suas bases de dados, naturalmente. Mas atualmente a base de dados agregadora que nós temos a nível nacional é aquela que a Agência Portuguesa do Ambiente tem vindo a implementar, que é o programa Cosmo, que começou em 2018 e teve um primeiro ciclo de 3 anos até 2021 e agora está a ser retomado e, portanto, vai continuar. Pois, porque isso não pode ser uma coisa que começa e acaba, não é? E não é uma competência das universidades fazer monitorização. Certo. Embora eu entenda que estrategicamente para a Universidade de Aveiro e para a investigação que eu desenvolvo é extremamente importante ter uma base de dados. E comecei essa base de dados em 2000, dando continuidade à que vinha anteriormente, tem bastante boa qualidade, porque são métodos in situ que foram muito bem validados, e comecei, portanto, ela foi desenvolvida ao longo de 20 anos, e comecei a partir de 2017 a desenvolver os métodos indiretos de monitorização, o vídeo e também a imagem de satélite. Para essa recolha de dados, ao fim e ao cabo, precisam de gente, não é? Como é que resolvem esse problema? São estudantes que fazem isso? Durante muitos anos fui eu. Durante muitos anos fui eu fazer a monitorização. Comecei com o doutoramento, era o foco, era a monitorização. E durante muitos anos fui eu que fiz o programa de monitorização sozinho. É muito difícil arranjar estudantes com interesse em ir para o campo. Porque um levantamento de campo de um dia, um trabalho efetivo de 4 ou 5 horas,
envolve uma preparação do dia anterior, Uhum. envolve toda a logística de preparar no próprio dia, de fazer o levantamento de umas 4 ou 5 horas, e depois todo o trabalho, desmontar, lavar equipamentos, tratar de tudo, e portanto perde-se ali 3 ou 4 dias para uma campanha de um dia. Portanto, não é... não dá papers como aqueles Sim. que resultam de quem está em gabinete a fazer modelação, sem desprezo por essa componente que é extremamente Claro, que é valiosa. fundamental, claro, É extremamente importante. Mas eu, do ponto de vista do que eu conheço, dos cenários de evolução de linha de costa a longo prazo, se eles forem alimentados por uma base de dados que tenha pelo menos 1/3 do horizonte temporal desse cenário, a fiabilidade do cenário que é produzido é muito, muito superior. E não é por acaso que, por exemplo, na Holanda, as equipas que trabalham nestes temas há décadas têm bases de dados de monitorização com 30, 40 anos. Os australianos, e faço referência ao Andrew Short, que é talvez a maior autoridade do mundo em morfodinâmica, começou a trabalhar no final da década de 60 e continuam a fazer a monitorização, a ter os seus próprios programas de monitorização evoluídos, naturalmente com outras competências, mas até à atualidade. Portanto, topografia, batimetria, métodos in situ, imagem de satélite, voo com drone, todas essas componentes estão presentes nesses programas de monitorização. E só assim é que se conseguem desenvolver os modelos conceptuais do ponto de vista da morfodinâmica, do quais eles são especialistas, e se conseguem estabelecer os cenários daquilo que são as tendências evolutivas face às alterações e às mudanças climáticas que nós estamos a viver. E como é que esses grupos, essas entidades, conseguem gente para fazer, como disse, que há um papel, por exemplo, para ONGs? Ou para autarquias? Quem é que pode, de facto, vir ajudar? Eu diria que sim, há sempre, e há autarquias cá em Portugal que têm pessoas que foram formadas nas universidades e que têm uma sensibilidade natural para essas competências e os próprios municípios valorizam essas competências. Estou-me a lembrar aqui de um município muito específico de Ovar, em que um aluno nosso da Universidade de Aveiro formou-se nesta área e tem um gosto natural e procura ele próprio fazer a monitorização de utilidade para o município. Portanto, isso é um exemplo e há outros a nível nacional. Portanto, quando se tem sensibilidade e quando as entidades municipais cada vez mais têm responsabilidade sobre as suas áreas de jurisdição, havendo essa sensibilidade e havendo recursos humanos com essas competências, naturalmente, esses interesses conciliados permitem com que sejam feitas também monitorizações locais. Mas a visão geral e a tendência evolutiva geral a nível nacional é importante que se tenha, e eu destacaria aqui a imagem de satélite e o potencial das imagens de satélite, que não têm a resolução espacial, ou seja, não têm a qualidade de um levantamento in situ, mas conseguem ter uma visão global da tendência evolutiva à escala das décadas. Porquê? Porque começamos a ter dados de satélite desde a década de 80, 90, embora com menos qualidade do que aquela que atualmente é obtida, mas que permite ter o historial dos últimos 30 anos e dá-nos aqui uma visão geral da tendência evolutiva do setor, do litoral no seu todo. Mas, Paulo Paganha, eu estava a perguntar se os tais outros grupos, na Austrália ou na Holanda, eles são equipas das próprias universidades ou têm gente de organizações? Eu destacaria aqui uma diferença muito importante. Existe um staff técnico muito pesado nessas instituições. Ou seja, muito pesado. Das próprias universidades? As universidades têm um staff técnico bastante pesado e por aquilo que eu conheço de colegas meus que estiveram em Inglaterra, eles dizem-me que praticamente eles só precisam de ir ao campo no dia do levantamento, fazem o levantamento, vêm-se embora e todo o staff técnico trata da logística toda. Preparar os equipamentos com antecedência, depois recolher os dados, fazer o processamento. Portanto, todas as componentes técnicas são tratadas pelas equipas e os investigadores ficam afetos apenas depois ao processamento mais específico e à interpretação dos dados. Portanto, mas temos estruturas também com outro peso, tem outras fontes de financiamento certamente que não existem cá e, portanto, é outro nível. Mas nós cá, mesmo assim, apesar de tudo, houve um desenvolvimento muito grande e hoje em dia eu diria que
há muito mais apoio, eu sinto muito mais apoio atualmente em termos de equipamentos e de recursos que não tinha quando comecei há 20 anos atrás. Muito bem, Portanto, então estamos a caminhar, estamos a evoluir, não é? Estamos a evoluir. A dinâmica também se, Também se faz sentido. Eu sei que portanto, já escreveu livros e capítulos de livros, os artigos que são normais, não é? Os livros, nomeadamente, que são, se calhar, para o grande público, não é? Ou são muito específicos só para a comunidade também? Normalmente, quando se escreve um capítulo de um livro é mais, de uma maneira geral, tentar ser mais abrangente em termos de audiência. A ideia é essa, ser mais abrangente e criar sensibilidades para estas temáticas. Portanto, criar aqui um espírito, a curiosidade que nós temos como investigadores, fazê-la despertar também nas audiências que leiam essa literatura. Portanto, tentar desmontar os conceitos principais de maneira que a audiência possa perceber e ter uma melhor literacia daquilo que são estes processos que realmente no futuro, e tendo em atenção às alterações climáticas, colocam-nos questões que são preocupantes. Para nós avaliarmos o contributo destes livros, capítulos de livros, para o despertar de vocações, digamos assim, como é que estão... Tem mais alunos, ou tem vindo a ter mais alunos? As alterações climáticas, por exemplo, também despertam mais atenção para estas matérias e, portanto, aparecem alunos preocupados com isto, a quererem mais formação nestas áreas? Este ano foi um ano atípico, houve muito menos procura. Sim? Este ano foi um ano atípico, mas eu acho que foi a nível nacional. Houve menos alunos a entrarem para as universidades nas várias áreas, e especificamente nestas áreas em Aveiro, Ciências do Mar, houve menos procura. É um caso atípico. É um caso, depois, a tentar perceber. Mas isto tem a ver, eu penso que é um contexto mais nacional. E não afeta só esta área, portanto é um bocadinho transversal a várias áreas. Agora, em termos de alunos no global, eu diria que há alunos que se destacam no meio do grupo pelo seu interesse pela investigação e que são muito bons. E portanto, há ali um potencial para treinar para mais investigação. Em alguns alunos há um potencial enorme para poderem agarrar estas áreas, e com as ferramentas que existem atualmente, e eu destacaria isso, nunca tivemos recursos computacionais, tecnologia tão evoluída para poder tratar os dados. E, portanto, cada vez mais poderá construir ciência de qualidade, porque as bases de dados atualmente são muito mais ricas do que aquelas que eram há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás. E portanto, é importante que os cursos de formação, a formação a nível de licenciatura, integrem componentes nas áreas das ciências computacionais para dar competências a esses alunos, para quando, se quiserem ingressar em investigação ou mesmo no mercado de trabalho a nível das empresas, possam ter essas competências para poder trabalhar bases de dados. Pois, não é só para fazerem mais investigação, é para a ação também. Para a ação, portanto, é importante terem conhecimentos do ponto de vista dos processos, e eu diria que a geologia é muito importante porque ajuda-nos a compreender os processos, o passado, o presente, a chave está no passado para compreender o processo. Claro. Mas depois é muito importante ter competências nessas áreas, porque um aluno formado numa área específica que não a das geociências pode ter essas competências, mas não tem a sensibilidade necessária para depois fazer a interpretação. Pois. Portanto, não pode ser só um técnico, não é? Não, tem que ter uma formação de base que lhe permita ter essa competência de conhecer e interpretar processos, para que essa sensibilidade o ajude depois a perceber, a partir dos resultados que advêm do tratamento dos dados, conseguir perceber em que sentido, qual é a tendência evolutiva futura, por exemplo, ou quais são os processos de transporte sedimentar, conforme o tema em que ele esteja a trabalhar. Tinha aqui uma curiosidade a propósito do recente fenómeno que afetou os Açores, aquele ciclone,
Há pouco falou também que trabalhou já nos Dos Açores. Açores. E estamos a falar do recuo da linha de costa. Nas ilhas, como é que isso acontece? Portanto, nas ilhas dos Açores, há também recuos e avanços As ilhas dos Açores são extremamente vulcânicas. vulcânicas, são rochosas. Existem muito poucas praias de areia. Sim, A Ilha dos Açores, que tem mais areia e areia branca, é Santa Maria, porque houve ali um processo de levantamento da plataforma e, portanto, são carbonatos, são areias carbonatadas. Portanto, sim. teve a ver com o levantamento da plataforma e formou-se uma praia de areia branca na ilha Sim. de Santa Maria. Mas nas outras ilhas, por exemplo, na ilha de Faial, Praia da Horta, tem a praia de Porto Pinho, que é praia de areia vulcânica. Sim. Portanto, eu diria que, mas o principal dos Açores são Arribas e praias em Cascalho. Em praias em Cascalho. Portanto, a dinâmica ali está mais associada ao ataque da onda sobre Arribas. É mais o vulcânicas. desgaste, digamos assim, É mais a erosão. a erosão. Não é? Só como são Arribas basálticas, portanto, Portanto, resistem melhor, são não é? muito mais resistentes. Agora, no caso de Portugal aqui continental, as Arribas carbonatadas são muito mais frágeis e, portanto, resistem muito menos. Agora, os eventos de temporal que ocorrem nos Açores, muitas vezes eles propagam-se para o litoral. Pois. Para o litoral continental. E nós tivemos aqui em agosto um fenómeno que veio para a comunicação social da tempestade do Erin, Sim. que provocou aqui um certo alarido, porque as pessoas estavam na praia e a dada altura estavam a ser, portanto, os banhistas e as barracas a serem arrastadas pela onda. Sim. Portanto, é um fenómeno um bocadinho atípico. Mas isso teve a ver realmente com a relação de forças entre o anticiclone dos Açores, Sim. que controla o clima da Europa, o centro de baixas pressões da Islândia, e formou-se ali realmente uma depressão que criou ventos fortes no Atlântico Norte, e esses ventos fortes é que depois provocaram essa agitação e que se manifestou entre os dias 25 e 31 de agosto. E além disso, nós estávamos com marés vivas. Pois. A maré viva, portanto são marés vivas, era lua nova, creio eu, e a amplitude da maré em praia-mar, com o efeito da agitação marítima elevada, tem um dano superior, potenciou a ação sobre a praia. Por isso é que eu vejo isso. Eu queria falar sobre alguns projetos, vamos ver quanto tempo é que nós teremos para falar. Porque, por exemplo, este projeto em que esteve envolvido, eu penso que ainda está o Shore Safety. Shore Safety, não é? Sim. São tecnologias emergentes de detecção remota. Já há pouco falou das novas tecnologias, né? É um bocado isso que está a fazer aqui neste projeto? Sim, um bocadinho. Este projeto tem duas componentes. Tem uma componente observacional, que é uma estação de vídeo que vai estar acoplada a um sistema de laser. Qual é o objetivo? Fazer uma coisa que, pelo menos a nível internacional, nunca vi. É construir um modelo tridimensional de toda a praia, desde a duna até à zona de spray da onda, a partir da conjugação de informação de imagem e vídeo com posição de laser. Portanto, o laser dá-nos a profundidade e o vídeo dá-nos a posição planimétrica. E conjugando as duas informações, temos um modelo tridimensional da praia. E além disso, com o vídeo, fazemos outra coisa. Utilizando métodos físicos, tirando partido das propriedades físicas da onda, porque a onda, quando vem da zona mais ao largo e começa a chegar à zona costeira, ela interage com o fundo e altera as suas propriedades. A partir do estudo da alteração dessas propriedades da onda, a sua altura muda, o seu período muda, a partir de princípios físicos, consegue-se inferir a profundidade, ou seja, a batimetria, por métodos indiretos. Portanto, esse projeto agarra essas duas componentes, topografia e batimetria por métodos indiretos. E depois, o que é que se faz a partir daqui? É aplicar redes neuronais, ter uma base de dados, técnicas de inteligência artificial, para treinar modelos, para detectar em tempo real alguns indicadores costeiros de relevo e prever a curto prazo como poderá ser a resposta da praia a eventos mais energéticos. Nós estamos a trabalhar precisamente nesse foco. Tentarmos chegar ao ponto em que consigamos prever quando é que vai haver um galgamento de uma praia, quando é que a linha de costa vai atacar a duna e pode galgar essa duna. Portanto, toda essa temática relacionada com a previsão é um dos nossos objetivos. E, portanto, estamos a falar de segurança também, não é? Segurança balnear. Pois. Detecção de agueiros, por exemplo, detecção automática de agueiros. É um aluno nosso de doutoramento que está a trabalhar nessa área.
Os agueiros podem acontecer em qualquer praia? Porque nós ouvimos falar muito dos agueiros na Costa da Caparica, onde pessoas que já têm ficado, portanto, têm morrido ali, não é? O agueiro é o quê, concretamente? Foge um bocadinho à sua área, mas agora... Não, eu explico. O agueiro acontece pelo seguinte, temos a maré, a baixa-mar e a praia-mar. Portanto, existe uma diferença de amplitude. Nós estamos em regime mesotidal em Portugal de 3,5 metros, 4 metros. Quando a maré está em praia-mar, a coluna d'água propaga-se pela praia subérea. Ok? Quando ela começa a descer, de acordo com as morfologias presentes da praia, há um retorno da água. Esse retorno da água à zona da praia submersa não é feita de igual forma. Há zonas preferenciais de escoamento. Sim. E essas zonas preferenciais de escoamento formam os agueiros. Portanto, formam canais de retorno, uma corrente muito forte de vazante. Portanto, de retorno, a chamada corrente, o rip current, corrente de retorno. Quando um banhista vai em deslocamento ao longo da praia, não tem percepção, não são visualmente, para quem está no local, não se consegue perceber. E pode cair nesse agueiro e ser arrastado. Eu já vi na Praia de Mira um acidente mortal em 2018 ou 2019. Estava a fazer um levantamento e aconteceu numa manhã. Portanto, ele foi arrastado e a caminhar na zona da Baixa-Mar, portanto, ao longo dessa linha, e de repente ele foi arrastado. E ia a caminhar. Ia a caminhar, nem sequer ia nadar. E ele ia a caminhar pelos joelhos, por aquilo que eu percebi, e possivelmente ficou um bocadinho enterrado, assustou-se e foi arrastado. Portanto, é extremamente perigoso. Portanto, essa detecção automática de agueiros que já conseguimos fazer e a possibilidade de disponibilizar essa informação em tempo real para as entidades de gestão litoral pode ser importantíssimo para essa gestão. Não só durante a época balnear, mas, por exemplo, no futuro, for possível disponibilizar essa informação em aplicações móveis e houver literacia suficiente para que a população, mesmo durante o inverno, possa ter acesso a essa informação quando vai a uma determinada praia, recebe um alerta. Olha, neste local há um agueiro, havendo essa literacia, a pessoa, há que ter esse cuidado e não vamos para esse local. Pronto, então aqui está quase que mais uma resposta àquela minha pergunta inicial, para que é que serve, não é? Olha, aqui está um bom exemplo para que é que serve a ciência aplicada nestes casos. Claro. Paulo Baganha, muito obrigado por ter estado hoje aqui à conversa no ScienceCast. O ScienceCast, este podcast de ciência, o podcast com ciência também, e que fica disponível nas redes de podcast, claro, e fica também disponível esta versão vídeo no YouTube, no nosso canal. Esta e as outras emissões todas que nós vamos fazendo e que espero que possa consultar, ver e acompanhar-nos. Para a semana há mais um episódio do ScienceCast.